Agora é importante a gente mostrar como é que o método do For PDI vai trabalhar com a composição dos PDIs dentro do sistema. Esse método, a gente vem utilizando uma ferramenta simples também, que mais adiante eu vou explicar ela melhor, que é o PMBOK, e ela trabalha com três grandes fases muito bem definidas. A preparação do plano, o diagnóstico, ou seja, nosso ponto de partida, a situação atual, e o planejamento, ou seja, a situação desejada, o futuro desejado. Essas três fases bem definidas, elas são extremamente complexas e para cada uma delas existe uma infinidade de subfases, subitens. Essa metodologia, ela é muito bem estruturada e contribui para o processo de organização das nossas ações. Quando a gente pensa na preparação, ela traz várias partes, desde da concepção do plano até mesmo o seu processo de viabilização do início das atividades da elaboração do plano. Para cada uma dessas fases, eu vou somente chamar a atenção de algumas delas que eu considero de extrema importância. A primeira, como a definição da abrangência e o período do PDI. Conforme foi dito, o nosso plano de desenvolvimento institucional ele pode ter de 5 até 20 anos de abrangência. Claro que vai depender da maturidade institucional para essa construção. Quando pensamos nas diversas outras fases, tem aqui também as atividades de engajamento, aquilo que foi dito em relação à construção coletiva do plano. E, a partir dessa proposta de engajamento da comunidade, quando pensamos neste item, que é o planejamento da comunicação do início do processo de elaboração, vale-se esse ressalte, uma vez que a maioria dos projetos, eles não são realizados com sucesso, dado as falhas de comunicação dentro dessa construção. Daí a importância de termos um planejamento específico em relação à comunicação desse plano. Um outro bloco interessante a ser apontado é a definição da descrição da metodologia. Na descrição da metodologia, é importante que seja dito e declarado como serão feitas as grandes partes metodológicas de extrema importância da condução do plano. Por exemplo, a metodologia de engajamento. Como é que isso vai ser utilizado? Foram expressos no módulo anterior várias ferramentas, umas que são mais viáveis para a construção coletiva, outras que são mais viáveis para o processo de acompanhamento. Enfim, nesse bloco de metodologia, é importante que cada uma das fases seja muito bem definida metodologicamente, porque a partir dessa organização metodológica é que será possível todo o processo de construção, desde a elaboração ao acompanhamento do plano. Um outro item que também é importante ser ressaltado é quando a gente trabalha com as equipes. Pensar em um plano construído de como é que a gente coordena e trabalha com as equipes é de fundamental importância, uma vez que serão essas equipes que farão a viabilização e a execução desses planos. Ao pensarmos dessa maneira, podemos ver também outras coisas muito mais estruturantes, como os documentos de referência. Nesse caso, podemos pensar também nas legislações que serão utilizadas, aquelas 3 que foram mostradas, e também as legislações internas das instituições, que também têm o seu movimento de reger a condução do plano. A identificação da missão, visão e valores das universidades e depois essa questão do registro das lições aprendidas. Esse é um item também de extrema importância. Ao registrarmos nesse mesmo documento aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim, como é que isso foi feito, quais foram os improvisos ou quais foram as ações que as instituições utilizaram para realizar a ação, garante que ao próximo leitor desse plano, ele também vai compreender quais foram os entraves e quais foram as soluções encontradas. Muitas vezes, perdemos essa expertise em relação a quais foram os processos de solução dos problemas encontrados. Ao registrarmos isso num documento, utilizaremos essa base metodológica para seguir adiante. Quando pensamos no diagnóstico, que seria aquele outro bloco onde a gente vai mostrar qual é a situação atual da instituição, o primeiro item é a análise de PDIs anteriores. Cada PDI ele vai durar 5 anos. Então, a existência institucional ela passa por um período.
Ao analisarmos o que aconteceu no período anterior, também vamos aprender com o processo institucional. Daí a importância de se fazer uma avaliação desses planos anteriores, especificamente do imediatamente anterior ao que vai ser construído. Isso vai trazer conhecimento institucional para o próximo cenário, para o próximo momento. Também foi dada uma ferramenta nesse curso sobre análise SWOT. É algo simples de se construir e pode ser por tema, pode ser por blocos, não só temático, mas de instituição, de área, de assuntos que são tratados. Ou seja, essa, por ser uma ferramenta simples, ela viabiliza muitos aprendizados dentro da instituição. Ao fazermos esse diagnóstico, é importante que sejam feitos os registros de todas essas experiências no momento anterior. E para cada uma delas existem documentos específicos que podem conter a construção desse plano. Em específico, primeiro se faz o inventário e essa consolidação das necessidades, para que a partir delas seguimos no pensamento do momento seguinte, na construção de um futuro melhor, a partir daquelas lacunas, do preenchimento daquelas lacunas. No processo de planejamento em si, da elaboração do plano, que ele vai culminar na publicação do plano total, desse plano de desenvolvimento institucional, a gente tem que pensar, lembrando, do diagnóstico que foi feito e como é que a gente faz a priorização desses critérios, ou seja, quais são as necessidades das lacunas que não foram cobertas no plano anterior, que serão tratadas e viabilizadas a partir deste plano de elaboração. Claro, em todos os processos de discussão, quando se pensa na priorização das necessidades, é importante que o conceito da instituição esteja muito claro, que o objetivo institucional esteja claro também para os elaboradores, que para cada uma das propostas dessas necessidades contenha a identidade institucional. Daí a importância da priorização dessas necessidades. Um segundo item que é de extrema importância é a identificação de fatores críticos de sucesso. Isso também está atrelado àquela parte do documento onde são registrados o que foi bom e o que foi ruim, o que deu certo, o que encontramos como solução para esses problemas. Quando pensamos nos fatores críticos do sucesso dessas ações, são questões aonde a gente tem que olhar com um olhar de fato crítico, daí o nome, os fatores críticos de sucesso. O que é que poderia dar errado? O que é que poderia inviabilizar a ação, inviabilizar o resultado esperado? Esse registro faz com que cada um que vá trabalhar no processo de elaboração desse plano possa promover ações que já garantam ou já contribuam para que haja de fato sucesso, que esse fator crítico ele se torne um viabilizador do plano. Nesse aspecto, esse registro é de extrema importância. Essa parte onde a gente vai falar de recursos humanos, os aspectos orçamentários, a estrutura física, ela acaba se tornando parte clara e óbvia do processo de construção. Daí que existem metodologias específicas para a construção desses três grandes blocos estruturantes da viabilização do plano. Mas nesse aspecto aqui, nesse contexto, é importante trazer a atenção para aquilo que nem sempre o planejador ou o gestor consegue viabilizar de uma maneira clara, que é o planejamento do processo de controle. Como é que eu vou controlar a execução do plano? Fase a fase, ação por ação, como é que eu vou organizar esse meu acompanhamento, esse controle em relação ao plano de desenvolvimento e às suas diferentes fases? Para isso, é importante que a disciplina, a organização das ações, as metodologias de acompanhamento, elas estejam muito claras. Daí a importância, naquele momento da preparação do plano, que ao pensarmos nesse processo de controle do plano, ali também esteja registrada qual será a metodologia a ser utilizada para o processo de controle do plano. Quando pensamos nesses três blocos, e eu ressaltei alguns itens importantes dentre eles, uma das coisas que sempre é importante dizer e ressaltar é que o processo de planejamento, ele precisa ter uma dedicação maior. Há uma ansiedade em iniciar o desenvolvimento do plano para que ele comece a ser executado. E muitas vezes a gente passa por cima
do processo de planejamento, do processo de preparação e até mesmo do diagnóstico. Então é importante que essas 3 fases elas sejam extremamente organizadas. O processo de planejamento, de organização, de como vamos fazer o planejamento deste plano é de extrema importância. Ele garante que erros futuros e simples não aconteçam. Daí a necessidade de gastar tempo nos processos de planejamento, nas discussões, naquilo que vai metodologicamente organizar e viabilizar a execução desse plano. Depois de montada essa estruturação, principalmente esses itens importantes, temos aqui consolidação dos resultados, ou seja, todo o processo de construção do plano, em geral ele demora meses, talvez até anos, em torno de 12, 8 até 18 meses de elaboração, de consulta à comunidade, de construção de consensos, de viabilização da identidade institucional. Isso vale a pena gastar esse tempo nesse processo, tanto de planejamento quanto no processo de execução dos planos. Para cada um desses blocos, tem que pensar que isso vai realizar e vai ser efetivado em um documento. Em geral, são textos, são tabelas, são as perspectivas de futuro, a construção das metas, dos seus indicadores de acompanhamento. Dessa forma, para cada um desses, a elaboração de documento final, a aprovação do plano, em geral a aprovação do plano acontece nos conselhos superiores das universidades, que são reuniões de dia inteiro que discutem parte por parte, capítulo a capítulo, deste plano de desenvolvimento. E a publicação final, onde o plano já está pronto, já está validado e consolidado na comunidade universitária. Vale dizer que o processo de planejamento bem estruturado viabiliza um plano melhor executado.